Pessoal do canal Riff Marinho, YouTube, Facebook, pessoal das aventuras biológicas do professor Paulo Roberto. A pergunta de hoje é a seguinte: é uma coisa que todo aquarista tem, né? É algo que acontece com o aquarista mais inexperiente ao mais experiente, que não vem falar aqui que você tem 30, 40 anos de aquário e que você nunca teve cianobactéria, porque é mentira. Todo mundo teve, eu tive, e todo mundo que eu conheço, em determinada fase do aquarismo, ele teve cianobactéria. Então a gente sabe que para cianobactéria, às vezes as pessoas utilizam aí fonte de carbono, né? Elas entram com açúcar, resolve, ajuda, mas a gente sabe também que é uma combinação aí das vezes alguma área que falta oxigenação ou por algum outro motivo os parâmetros estão todos alterados e que acaba aparecendo cianobactéria. O pessoal usa aí, entre aspas, tá? Não vou falar a marca aqui, mas areia de gato, que resolve esse tipo de situação em reator fluidizado, mas se usar muito vai dar cianobactéria. Então quer dizer, são vários os motivos. Aqueles mais assim, né? Eles usam antibiótico na água. O antibiótico na água resolve cianobactéria? Resolve, mas eu tenho a certeza, pessoal aí vai descer a língua, mas ele acaba sim, viu pessoal? Ele acaba sim com a nossa parte da micro e macro biologia do sistema, começando pelas bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Então, quer dizer, vamos saber aqui do professor Paulo Roberto, cianobactéria, o que é, como que ela nasce, por que acontece e quais são as formas que a gente tem de, num caso de surto de cianobactéria, tá resolvendo todo esse problema. Gente, chegou agora, gostou do vídeo, deixa seu like. Seu like é muito importante aqui no canal. É novo, inscreva-se no canal Riff Marinho, inscreva-se no canal das aventuras biológicas do professor Paulo Roberto. Clica em cima e clica no sininho também para estar ativando as notificações. Então vamos lá, professor, cianobactéria, agora é com você. Fala pessoal do canal Aventuras Biológicas, fala pessoal do canal Riff Marinho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que incomoda, que preocupa muitos aquaristas, que são as cianobactérias. Durante muito tempo elas foram classificadas como microalgas, como vegetais, foram até chamadas de cianofícias, porque elas são fotossintetizantes, possuem, lógico, fotossistemas, mas sem estarem organizados em cloroplastos, como os vegetais. E depois de muito estudo, até pelo próprio nome, cianobactérias, elas foram classificadas como bactérias, porque em sua estrutura celular, elas têm características muito parecidas com as bactérias. Nos livros, ainda encontramos autores que classificam as cianobactérias como microalgas e outros autores as classificam como bactérias. Nós vamos tratá-las aqui como bactérias. Outra classificação que gera muita discussão também é em relação ao seu modo de vida. Elas pertencem ao grupo dos plâncton. Nós já vimos em outros vídeos quem são os representantes do plâncton. As microalgas fazem parte do fitoplâncton, que são os vegetais marinhos. E as cianobactérias, elas estão classificadas nos bacterioplâncton. Elas se alimentam de matéria orgânica que chega até a água. E como isso pode acontecer? Através de dejetos de peixe, através de organismos que morrem dentro da água e também através de poluição antrópica, ou seja, poluição causada pelo homem, pelo despejo, pelo homem que eu digo, pelo ser humano, através do despejo de esgotos na água ou no rio que desemboca na água, na marinha. Esses fatores contribuem com que a água fique suja, fique rica em matéria orgânica. E isso para os peixes, para a maioria da vida marinha não é legal, mas para as algas elas adoram. E quando elas começam a se reproduzir em excesso, é aí que vem o problema. Vocês já escutaram isso tanto para cianobactérias quanto para as microalgas. Vocês já ouviram falar em maré vermelha, maré verde, maré marrom?
Isso em determinadas praias, nessas condições que eu acabei de falar, a água fica com essa coloração, por causa da quantidade de algas que tem ali nesse local. Então tem algas vermelhas, como eu acabei de falar, verdes, marrons. Então a coloração da água se dá pelo excesso de reprodução da espécie da alga dessa cor. Então por isso que fica nessa coloração. E o que isso traz de ruim? Essa camada superficial, pelo excesso de reprodução de algas e de cianobactérias, aparece uma camada densa, uma camada onde vai impedir que os raios solares cheguem em camadas mais profundas do fundo marinho. E sem a luz solar no ambiente marinho, as plantas que estão um pouco mais para baixo, um pouco mais fundas, elas não fazem fotossíntese. Não fazendo fotossíntese, não libera oxigênio, ou libera uma quantidade de oxigênio muito pequena. Qual a consequência disso? Os animais marinhos, que dependem desse oxigênio para respirar e sobreviver, eles vão morrer. E a cianobactéria? A cianobactéria, quando ela se reproduz ou quando ela morre, ou até mesmo no seu metabolismo, ela libera toxinas. Então, essas toxinas liberadas causam um envenenamento no ambiente aquático. Daqui a pouco a gente vai falar disso no seu aquário. Então, é uma mortalidade de animais, de peixes muito grande, pela falta de oxigênio causada por esse processo esse chamado de eutrofização. Então, quando vocês escutarem sobre eutrofização, vocês já sabem que é a diminuição do oxigênio na água. Então, vamos levar esse conhecimento para dentro do aquário. Primeira dica que eu vou dar: para evitar que cianobactérias ou microalgas se instalem no seu aquário, quais as medidas que você pode tomar? Primeiro, ter um skimmer bem dimensionado, ter uma circulação de água muito grande, não que seja muito forte, mas que ela atinja o aquário inteiro. Evite zonas mortas, onde não tenha essa circulação de água, porque é ali que as cianobactérias ou as microalgas vão se instalar. Porque como a água não circula, ela vai ficar parada. E isso aí aumenta as chances desses micro-organismos se instalarem e se reproduzirem. Tenha também uma iluminação ideal, porque o excesso de luz também favorece a proliferação desses micro-organismos. E quanto mais microalga, quanto mais cianobactéria no seu aquário, pior. Porque como eu acabei de falar, elas vão diminuir o oxigênio da água do seu aquário. E aí os peixes, os animais, eles vão morrer. Esse é o grande problema. Além das toxinas liberadas pelas cianobactérias. E aí eles vão morrer por envenenamento, o que é pior ainda. Quer dizer, não sei o que é pior, se é morrer por envenenamento ou por falta de oxigênio. Mas infelizmente eles vão morrer se esses cuidados não forem feitos. Um detalhe também é você não colocar no seu aquário rochas, peixes, invertebrados como os corais, vindos de outro aquário ou de outro lugar que você não saiba a procedência. Porque vai que desse lugar de onde eles vieram tem esses micro-organismos. Isso vai contaminar o seu aquário. E também tem muita gente que pega direto do mar, sem colocar numa quarentena, sem tratar o organismo antes de colocar no aquário. Isso também é um grande problema. Então evitem isso para que não dê problemas futuros. Uma dica que eu dou também, eu tenho muitos amigos que montaram aquário e às vezes me chamavam, vem dar uma olhada aqui para ver como é que tá, se tá legal. Muitos não têm a percepção e montam os aquários em lugares que bate muito sol. Não estou dizendo que não possa fazer isso. Se você fizer, vai ter que ter uma manutenção, um gasto em produtos maiores. Mas evitem montar esses aquários em locais onde bate o sol. Mais uma vez eu digo, os raios solares, muita luminosidade e a temperatura que vai esquentar por causa do sol, isso vai aumentar a probabilidade de cianobactérias e de microalgas. Então evitem colocar os aquários em lugares que bate sol. Outro detalhe também é quando as pessoas estão montando o seu aquário, geralmente é interessante esperar um tempo para colocar os organismos.
Alguns dizem 60 dias, outros dizem 90 dias. Então, quanto mais tempo você demorar, claro que você vai acompanhando a medição de água, é interessante. Por quê? Como eu acabei de falar, assim que você monta o seu aquário e coloca água, esse ecossistema, essa água, fica instável. Até os níveis de pH, nitrito, amônia, nitrato se estabilizarem, demora um pouquinho. Então pode ser que você monte seu aquário rapidinho, coloca água, vou jogar um peixe. Então, se isso não tiver estabilizado, eles podem não conseguir sobreviver. Além do aparecimento, de novo, das cianobactérias e microalgas, porque o nível ainda não está equilibrado esse ecossistema. Então, pode haver uma proliferação de algas, até porque a água que você vai colocar no seu aquário pode estar rica nesses micro-organismos. Então, como não está tudo certinho ainda, elas vão aparecer, vão proliferar. Então espera um tempinho tratando, fazendo as medições, acompanhando esse progresso da água ficar boa, e aí depois vocês colocam os peixes e organismos que vocês quiserem. Isso são medidas profiláticas, ou seja, medidas para evitar o aparecimento. Mas, infelizmente, por mais que você trate, que você cuide, que você acompanhe o seu aquário, podem aparecer, esses micro-organismos podem aparecer. Então, eu conversei com alguns amigos que têm aquário marinho e eu fiz essa pergunta para eles, de como eliminar principalmente as cianobactérias dentro do aquário. Como elas são bactérias, para eliminá-las existem remédios como antibióticos. Então, antibióticos matam bactérias. E existe um antibiótico chamado azitromicina 500 mg. Vocês que trabalham, que mexem com aquarismo há muito tempo, isso não deve ser novidade para vocês. Eu mesmo não conhecia, mas eles disseram que fizeram e resolveu. Então eu estou dando uma dica, não estou dizendo para você, faça isso. Então é apenas uma dica, aí vocês pesquisem mais, realmente funciona, realmente não funciona. No caso deles, funcionou. Então eles calcularam da seguinte forma, 1 miligrama por litro. Mas antes de vocês jogarem esse remédio na água, vocês precisam retirar o carvão ativado e o copo do seu skimmer. Mas não desliga o skimmer, deixa ele ligado para oxigenar a água. Então vocês vão jogar esse remédio em um local de bastante circulação, para que esse remédio atinja a maior área possível do aquário. Se quiser triturar também, melhor ainda, porque a dissolução vai ser mais rápida. E aí espera. Geralmente, em 2 ou 3 dias, as cianobactérias somem, elas morrem. Depois desse período em que as cianobactérias vão ser eliminadas, você volta a colocar o carvão ativado e o copo no skimmer. E eles me disseram que após esse período, eles fizeram uma TPA e uma ampola de biodigest. E depois repetiram essa dose 15 dias depois. Acabou o problema. Então, essas dicas foram feitas, deram resultado. Aí, se você vai tentar no seu aquário ou não, eu só estou dando uma sugestão, mas funcionou. Tudo bem? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários a pergunta que eu vou responder para vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam nos canais Aventuras Biológicas e Riff Marinho. Clique em gostei, ativem as notificações para receber novas informações, serem avisados de quando novos vídeos serão postados e até o próximo vídeo.